E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arma Livre. E hoje a gente vai falar de uma suposta queda de 15% nas fiscalizações por parte do Exército para os atiradores, caçadores, as lojas de armas no governo Bolsonaro. Então vamos dar uma olhada nesse dado aí, ver o que é verdade, o que talvez pode ser manipulação e vamos ver o que é esse dado na real. Então pessoal, a gente está aqui no Instituto Igarapé, no site deles, e a gente vai ver em segurança pública e regulação de armas e munições. E a gente vai encontrar um dado muito importante. Descendo aqui embaixo, a gente vai ver que tem uma informação importantíssima que fala que 15% foi a queda nos recursos, muito importante isso, nos recursos de fiscalização de lojas, clubes de tiros e os acervos dos CACs entre 2018 e 2020. A fonte é o Exército. Eu acredito que isso aqui provavelmente é verdade, foi uma queda nos recursos. Mas será que essa queda de 15% nos recursos também abaixou a fiscalização em 15%? Mas essa dúvida a gente vai tirar agora. Bom pessoal, estamos aqui no Fala BR, perguntei para o Exército e aí eu questionei, né, que eu vi recentemente em um texto do Instituto Igarapé que houve uma redução de 15% nos recursos para a fiscalização e diante disso eu gostaria de saber a quantidade de fiscalizações, porque é isso que interessa, não interessa quanto recurso foi empregado, lógico que interessa, né, mas assim, se empregou menos e fiscalizou mais, está tudo certo, né? E também se o dado apresentado é verídico. Então a gente tem o anexo aqui, a gente pode abrir o anexo e eu já baixei o anexo, é esse aqui, ó. Então recebemos a solicitação de informação encaminhada por meio da Lei de Acesso a Informações, protocolado sobre o número tal, e aí a gente tem aqui a resposta e a gente já consegue ver os dados brutos batendo o olho rapidamente, que a gente houve um aumento em quase todas as RMs do número, né, de fiscalizações do Exército para os CACs e para as lojas, tudo relacionado a PCS, né, produtos controlados pelo Exército, exceto em uma RM, que foi a 10ª RM, que caiu de 339 para 185. Mas só essa RM a gente teve uma pequena queda. Eu vou abrir ali daqui a pouquinho no planilhas para a gente ter uma ideia do número geral disso, mas a gente já vai dar uma olhada aqui no segundo se o dado apresentado é verídico, e a resposta do Exército foi: sobre o assunto informo que não temos como confirmar a informação sem verificar os dados que foram apresentados pelo Instituto Igarapé, mas, sendo bem sincero, eu confio nesse dado. Eu acho que é mais uma manipulação, né, de fatos do que de fato uma mentira 100% assim, né? É mais uma manipulação e a gente está para tratar aqui dessa manipulação, né? Explicar o que é o dado, como que eles utilizam esse dado. Bom, pessoal, vou pedir para vocês darem um pause agora na tela, para vocês poderem comparar, ver se todos os números que eu coloquei estão certinhos. E aí a gente já volta fazendo, né, a diferença, porcentagem, quanto deu no total, quanto aumentou, né? Se aumentou de fato, né? Eu acho, assim, acho que já está bem claro que aumentou, mas quanto isso aumentou. Então vamos dar uma olhada agora. Bom pessoal, então aqui agora em tela cheia e vamos começar a fazer as contas, né? Primeiramente a gente vai fazer a diferença, então a diferença é muito simples, é D2 menos o C2, a gente pode dar um Enter aqui, e ele já pede até para preencher automaticamente, a gente vai até preencher aqui a última linha, e eu já coloquei aqui uma formatação condicional, então tudo que ficar positivo vai ficar em verde, tudo que ficar negativo vai ficar em vermelho, a gente já consegue ver aqui a 10ª RM, né? Infelizmente a única que teve uma queda, mas o resto tudo no verdinho. Vamos já também somar, criar uma soma de todas as RMs aqui no ano de 2018, no ano de 2020 e também aqui vamos somar essa diferença, né? A gente pode arrastar para o lado, vai dar o mesmo número, só para ficar bonitinho aqui. Então, no ano de 2018 a gente teve 3.236 fiscalizações, em 2020 a gente teve 7.234 fiscalizações, mais que dobrou a quantidade de fiscalizações, isso com uma queda que, segundo o Instituto Igarapé, pela fonte do Exército, teve uma queda de 15% nos recursos, ou seja, a gente teve um aumento das fiscalizações em mais de 100%, com uma queda de 15% dos recursos. Então o Exército aí está dando um exemplo, conseguindo utilizar muito bem os recursos, e mesmo com o corte para fazer fiscalização, o Exército tem conseguido aumentar bastante. Então a gente vai mostrar quanto que é essa porcentagem, né, de aumento. Bom pessoal, e a porcentagem é muito simples, a gente vai colocar aqui, ele já até sugestiona, né, a diferença dividido pelo inicial, então a gente pode utilizar essa forma, e a gente vai arrastar aqui para baixo, e aí aqui a gente já consegue ver quanto cresceu, né? No total geral de todas as RMs, a gente cresceu 123% na fiscalização.
apesar de uma queda aí de 15% nos recursos. Então sempre se questionem, por que eles colocaram recurso e não as fiscalizações, por exemplo? Então assim, galera, não tem desculpa, não tem desculpa. A gente ouve sim, apesar da queda do recurso, mas o recurso não adianta, a gente pode ter 1 milhão de... A gente poderia crescer, por exemplo, 1 milhão em recursos e não aumentar, por exemplo, a quantidade de fiscalizações. O que importa é a fiscalização e não os recursos empregados nessas fiscalizações. Então aqui a gente consegue ver os nossos parabéns. O exército às vezes demora muito para fazer outras coisas, mas para fiscalizar, apesar de uma queda de 15% dos recursos, conseguiu aumentar em 123% e meio, né, mais de 123% a quantidade de fiscalizações para lojas, clubes de tiro e também os acervos dos CACs. Então, parabéns ao Exército e também sempre se questionem, utilizem muito da lei de acesso a informações, gravem vídeos, compartilhe muito esse vídeo nos grupos e também para os seus amigos, principalmente aqueles desarmamentistas que dizem que não, o Exército não fiscaliza, tem queda na fiscalização, e aqui a gente consegue ver que não é uma queda na fiscalização e sim uma queda nos recursos, o que nos mostra que sim, o nosso dinheiro está sendo usado de forma muito melhor do que era utilizado anteriormente.